Olá, aluno, seja bem-vindo à resolução do Enem 2017, questão 96. Eu sou o professor Soldado. Acompanhe a leitura. Em algumas residências, cercas eletrificadas são utilizadas com o objetivo de afastar possíveis invasores. Uma cerca eletrificada funciona como uma diferença de potencial elétrico de aproximadamente 10.000 volts. Para que não seja letal, a corrente que pode ser transmitida através de uma pessoa não deve ser maior do que 0,01 ampere. Já a resistência elétrica corporal entre as mãos e os pés de uma pessoa é da ordem de 1000 ohms. Para que a corrente não seja letal a uma pessoa que toca a cerca eletrificada, o gerador de tensão deve possuir uma resistência interna que, em relação à do corpo humano, é letra A, praticamente nula, letra B, aproximadamente igual, letra C, milhares de vezes maior, letra D, da ordem de 10 vezes maior, letra E, da ordem de 10 vezes menor. Bom, nós temos nessa questão a análise do funcionamento de uma cerca elétrica. A cerca elétrica tem um gerador, esse gerador alimenta uma fiação e, porventura, alguém pode tocar nesta fiação e a corrente do circuito passar também por esta pessoa. Neste enunciado disse quanto é aproximadamente a resistência elétrica de uma pessoa, aproximadamente 1000 ohms, e quer saber qual deve ser a resistência interna do gerador que está ligado na cerca eletrificada para que a corrente que atravesse a pessoa seja da ordem de 0,01 ampere. Vamos então à resolução. Bom, aqui nós temos o símbolo que representa um gerador, a sua força eletromotriz e a sua resistência interna, dois parâmetros que a gente já conhece do estudo de geradores. Esse gerador será ligado a uma pessoa, aqui representado pela resistência R, que é de aproximadamente 1000 ohms. Então, neste circuito formado pela cerca eletrificada e a pessoa, nós temos do lado esquerdo o gerador e os seus dois parâmetros e do lado direito a pessoa. Quando a pessoa estiver ligada a essa cerca, vai passar por ela uma corrente I, que a gente já sabe, deve ser no máximo 0,01 ampere. Sabemos também que existe uma equação que relaciona essas grandezas, é a lei de Pouillet. Então, pela lei de Pouillet, a gente tem essa corrente I passa na resistência Rzinho e depois passa na resistência Rzão. Quando a mesma corrente I passa em duas resistências, é porque essas duas resistências estão em série. E quando estão em série, a resistência equivalente é a soma. Então podemos escrever que Epsilon, a força eletromotriz, é igual à resistência equivalente, que é a soma das duas resistências, vezes a corrente I. É isso que diz a lei de Pouillet. Vamos então substituir que a força eletromotriz é 10.000 volts, a resistência Rzão, que é a da pessoa, é 1000 ohms e a corrente deve ser 0,01 ampere. Bom, esse 0,01 é a mesma coisa de 1 dividido por 100 e o 100 a gente pode passar multiplicando 10.000, vai dar 1 milhão. 1 milhão é igual a R mais 1000. Esse 1000 eu posso passar subtraindo para o outro lado. 1 milhão menos 1000 dá 999.000. Este é o valor da resistência interna do gerador. Se você quiser comparar essa resistência interna com a resistência da pessoa, basta dividir um pelo outro. Então, dividindo Rzinho por Rzão, vai ficar 999.000 dividido por 1000, e isso daí mostra que o Rzinho é igual a 999 Rzão. Ou seja, a resistência interna do gerador é quase 1000 vezes maior do que a resistência elétrica da pessoa. Com esses dados, então, podemos analisar as alternativas e descobrir qual é o gabarito.
Nós temos o valor de Rzinho, que foi calculado, e a relação entre o Rzinho e o Rzão. E agora a gente vai ler o enunciado para poder relembrar qual é a pergunta e achar, né, a alternativa. Para que a corrente não seja letal a uma pessoa que toca a cerca eletrificada, o gerador de tensão deve possuir uma resistência interna que em relação ao do corpo humano é. Então o que ele está querendo é a relação entre a resistência interna do gerador, o Rzinho, e a resistência do corpo humano, o Rzão. Bom, não pode ser nem letra D nem letra E, porque a letra D fala que o Rzinho é 10 vezes maior do que o Rzão, né? E na resposta a gente viu que o Rzinho é quase 1000 vezes maior que o Rzão. E a letra E fala que é 10 vezes menor, então também está errado. Na letra A fala que, né, a resistência Rzinho é praticamente nula, ela não é, ela é 999 mil ohms. E na letra B fala que é aproximadamente igual, o Rzinho é aproximadamente igual ao Rzão. Também está errado. Então, por exclusão, só sobrou a letra C. Mas, na verdade, essa letra C também não está correta. Por quê? A letra C fala que o Rzinho é milhares de vezes maior do que o Rzão. E isso não é verdade. Todos nós sabemos que o milhar corresponde a um conjunto com 1000 unidades. Para você poder usar aquele plural milhares, você tem que ter pelo menos 2 conjuntos de 1000 unidades, ou seja, pelo menos 2000. Então, se eu tivesse encontrado R igual a 2000 Rzão, eu poderia falar que era milhares de vezes maior. Mas como eu encontrei apenas, né, 999 Rzão, não é milhares de vezes maior. Mas como a gente tem que marcar uma alternativa, a gente não pode, né, deixar em branco achando que vai ser anulada a questão, né, eu acredito que eles queriam, né, que marcasse a letra C, né, influenciado aí pelo valor de Rzinho, que é 999 mil ohms. E o gabarito da questão é letra C. Chegamos ao final desta resolução. Espero que tenha gostado. Eu sou o professor Soldado. Até a próxima resolução.